Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar a verificação de presença e de quórum. Presença na sessão, total de vereadores presentes, 9. Quórum da sessão atingido. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, ao Edson Alves, ex-vereador desta casa, seja muito bem-vindo, Dominguinho, doutor William, presidente, e o nosso companheiro Pedro, cuidando aí da transmissão. E a todos que acompanham a reunião através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 3ª reunião extraordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito à senhora secretária que leia a matéria do expediente. Câmara Municipal de Piranguçu. Projeto Emenda Modificativa 001 de 2025 ao Projeto de Lei número 004 de 2025. Dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Piranguçu, Minas Gerais. Piranguçu, em 17 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Luiz Balbino, vice-presidente Antônio Renó, membro Isabel Oliveira.
Ofício número 073/2025. Assunto: Projeto de Lei. Serviço Gabinete do Prefeito, 15 de abril de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, o município de Piranguçu vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e das outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, a Nilson Lelo da Silva, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Leonildo Joaquim Ramos, Presidente da Câmara Municipal. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiado, vêm apresentar ao senhor Prefeito Municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto às secretarias municipal competentes. Indicação: vereador Gilvan Rodrigues, número 0112, 2025. Providenciar a manutenção e a limpeza da rede de esgoto que está estourada no bairro Martins, próximo à residência da senhora Maria Delegada. Indicação: vereadora Ivanilda da Silva, número 0113, 2025. Providenciar a limpeza da valeta que passa entre a rua Caetano Lopes, rua Getúlio Antunes de Siqueira e o loteamento Vale das Pedras. Concedo a palavra, pela ordem, aos senhores vereadores. Vereador Antônio Renó. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas, boa noite a todos os cidadãos aqui presentes e aos que nos assistem pelas redes sociais. Bem, hoje eu queria fazer duas indicações aqui. A primeira, pedir para o Josi colocar para a gente encaminhar para a secretaria responsável, com relação ao... Tá ruim? Alô? Onde os moradores estão pedindo que seja feita a limpeza do barranco da rua Domingos Antunes Siqueira, porque tem aparecido muita cobra, animais peçonhentos, e é importante que façam essa limpeza para que os moradores fiquem tranquilos ali, né? Outra questão que me foi passada hoje diz respeito lá ao local onde residia o senhor Tião Domiciano, lá no condomínio Caxambu. Eu estive visitando, ali depois da ponte, sentido os Lemes, o Nildo conhece, acho que faz a coleta de lixo lá. Eles estão pedindo para a prefeitura, encarecidamente, fazer a limpeza da estrada, da beirada da estrada. Eu fui lá, realmente o mato está tomando conta, embora os moradores sejam muito proativos, façam a limpeza por conta própria. Estão pedindo para fazer a abertura da vazão de água, para colocar... Eles já autorizaram, inclusive, isso foi uma questão que a gente falou na última reunião, que querem que seja colocada uma caçamba de lixo, mas não querem que seja colocada em frente à própria casa. E no caso lá, eu conversei lá com o Leonardo, com o Alencar, eles inclusive já colocaram um provisório lá para as pessoas colocarem o lixo, para facilitar para quem faz a coleta, mas eles estão pedindo para colocar uma caçamba lá, para poder ficar um negócio mais organizado, que eles vão cuidar, vão deixar limpo o local. Então, queria solicitar à prefeitura que realizasse esse serviço lá, porque está fazendo, arrumando a estrada toda ao redor do local, e lá onde morava o Tião Domiciano, não passou a máquina lá. O Nildo passa lá sempre, eu acho que ele sabe bem como está a condição da estrada lá, e pode atestar isso aí, que tem o ônibus escolar que busca as crianças, tem de fazer manobra, tem um monte de resíduo para jogar na estrada lá, que foi colocado lá, mas não foi espalhado. Então, seria importante a prefeitura, a Secretaria de Obras, tomar conta disso. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui
eu vou abrir com 2 ditados populares aí que é do conhecimento de todo mundo. O primeiro é que a voz do povo é a voz de Deus. E o segundo é que onde há fumaça, há fogo. Introduzindo com esses 2 ditados, eu queria dizer que a gente está aqui para aplaudir o que está correto e para eventualmente ajudar a corrigir, para ajudar a corrigir o que eventualmente esteja errado. Feita essa introdução, tem chegado até mim, conforme já chegou a vários outros colegas meus vereadores, porque já relataram isso para mim em conversa, inclusive a minha amiga Claudete já falou isso aqui numa fala dela, que é a questão dos servidores de 6 horas e 8 horas. Isso é uma questão que é tumultuosa, que aflige os cidadãos aqui em Piranguçu, é uma reclamação, se eu estiver falando alguma mentira, que levantem essa questão, mas eu acredito que não, porque não foi só uma pessoa que reclamou comigo, de servidor que tem que fazer 8 horas e faz 6 horas, isso eu acho que não é correto, não estou falando que acontece nem que não acontece, eu estou falando que se acontece não é correto, porque quem paga toda a remuneração, quem gera a receita é o dinheiro público. Então, se tem gente que tem que fazer 8 horas e está fazendo 6 horas, a população está pagando essas 2 horas a mais para essa pessoa não trabalhar. Levando em conta que o município tem uma demanda gigante de serviço, eu acho que tem que ser uma preocupação séria da prefeitura no sentido de regularizar qualquer coisa que esteja errada. E eu não fico... É uma questão sensível, porque envolve os servidores e tudo mais, mas a gente não tem de se constranger de fazer esse apontamento, principalmente nós aqui da casa. Porque quem tem que ficar constrangido numa questão dessa é quem está fazendo errado. Eu acho que, senão as coisas no mundo já estão tudo invertido. Aí quem cobra o certo fica com vergonha de cobrar, e quem faz o errado fica por cima da carne seca, como diz o ditado, achando ruim com quem cobra. Então, feita essa observação, eu queria sugerir aqui aos meus nobres colegas que a gente fizesse um requerimento para a prefeitura, solicitando informação a respeito dessa questão de horário, como é feita a marcação de ponto, quem não marca ponto porque não marca. Eu sei que é plenamente justificável em determinados casos onde você tem que entregar um serviço. Você não tem que estar lá necessariamente o período das 6 até a hora que seja. Mas isso tem que ser explicado para a população. Não pode ficar do jeito que tem sido feito. As pessoas vislumbrando uma coisa que, ao meu ponto de vista, se realmente estiver acontecendo, está completamente errada, e ficar por isso mesmo. Porque um dos nossos papéis aqui, é exatamente, igual eu falei no começo da minha fala, ajudar a corrigir aquilo que eventualmente esteja errado. Então eu gostaria de solicitar, vou repetir aos nobres colegas, que se for do interesse, é uma proposição que eu faço aqui agora, que votem para a gente encaminhar um requerimento para a prefeitura, solicitando informações acerca dessa questão do horário dos servidores públicos. Essa questão de hora extra também é uma coisa muito importante que tem que ser debatida, porque em todo órgão público há limite de hora extra a ser feito. Porque que interesse vai ter uma pessoa em trabalhar no horário normal, se ela fazendo hora extra, ela recebe 1,5 vezes o que ela recebia no horário normal? Nenhum. Então, é preciso que coloque um freio nisso, um limite nisso. Preferência que não pague hora extra. Você tem que fazer o seu serviço durante o horário seu de serviço. Não deu para terminar? Paciência. Encerra, bate o cartão e vai embora. Continua no outro dia. Não dá para ficar um número excessivo de horas extras que funciona como uma falta de estímulo para a pessoa executar a tarefa dela durante o horário normal. Então eu gostaria de acrescentar nesse requerimento que fosse informar, embora seja público, porque o que cada servidor recebe é público, como que está a questão do pagamento de horas extras na prefeitura, se existe alguma regulamentação a respeito, se existe alguma proposta de limitação disso, ou às vezes até de impedimento disso, porque eu acho, como eu já falei em outra fala minha, a gente tem que ter muito critério na hora de gastar o nosso dinheiro.
A prefeitura ela tem um orçamento de mais de 20 milhões de reais por ano. É muito dinheiro. É isso mesmo? É menos ou é mais? 30 milhões de reais por ano, o nosso presidente acabou de me lembrar ali. Como que no município de 5 mil pessoas, a gente não consegue fazer, tem de ficar com essa corda no pescoço agora, que não tem verba para fazer isso, não tem verba para fazer aquilo. Então a gente tem de ver para onde que está sumindo, onde que é o sumidouro desse dinheiro. Onde que está gastando mais do que devia. Pode falar? Então, eu gostaria de sugerir que fosse encaminhado esse requerimento acerca dessa questão do horário dos servidores públicos do município, que fosse no requerimento colocado que a gente quer saber se a prefeitura está tomando alguma providência a respeito. Com relação a essas horas extras excessivas, o que a prefeitura está pensando em fazer, porque tudo isso reflete lá no final das contas. E qual que é o final? Não tenho dinheiro para fazer o que precisa fazer. Então, igual a gente age na nossa casa, controlando as nossas despesas, temos de agir com mais força ainda quando estivermos tratando com dinheiro público. Eu não vou me alongar mais, agradeço e espero que todos concordem com a expedição do requerimento. Só esclarecendo aí, colaborando também na questão que o senhor colocou da estrada lá do Tião Luciano, realmente está ruim, principalmente a chegada da próxima casa dele. Eu já comentei com o nosso secretário, ele prometeu que o mais rápido possível vai estar solucionando, pelo menos com a máquina, para dar uma melhorada, né? E agora a questão do contender lá, na próxima licitação que comprar, já está incluído também um para colocar lá. Vereadora Claudete Duarte. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer ao Dominguinho que está aqui nos assistindo, o nosso nobre vereador que passou por essa casa, a minha filha que está aqui hoje, junto com nós, que vem toda reunião, ela está aqui presente, o nosso advogado, o Pedro, e nós aqui da casa aqui. Hoje eu não fiz nenhuma indicações, por causa que fiz bastante indicações, mas foi selecionado algumas, não todas. Tem bastante coisa que precisa ser resolvido, entendeu? E até agora está parado, entendeu? Deram uma melhorada na Estrada Antunes, sim, mas precisa melhorar muitos ainda. E também quero pegar a fala do meu companheiro, o Antônio Siqueira, aqui, a respeito das coisas que estão acontecendo. As pessoas estão mandando mensagem, estão cobrando a respeito do funcionário que vai trabalhar, em vez de ir no horário, bater o cartão certinho, não, está usando uma outra pessoa para bater o cartão para ele, ou para ela, sei lá. E que até eu já cobrei o Nilson e pedi para o Nilson tomar providência a respeito do cartão digital. A não ser que a pessoa leve o dedo da pessoa junto no bolso e coloca lá e bate o ponto. Porque eu acho que isso aí não pode acontecer um negócio desse dentro do município, que é tão pequeno, que nem o Antônio Siqueira falou e o nosso presidente foi falado, né? A quantidade de dinheiro que vem no nosso município é grande. Então, o respaldo para nós aqui no nosso município tinha que ser, pelo menos, o máximo do máximo, né? Porque tem muita coisa que precisava ser resolvida para nós aqui. Porque eu estou aqui, né? Estão indo para 4 meses aqui dentro dessa casa, e praticamente, como se diz, nós quer uma melhoria, que nem eu estou cobrando do meu bairro aqui, a maioria dos meus colegas aqui representa um bairro aqui. E tem o prefeito nosso que representa o bairro onde ele mora. Então, como se diz, está bem, a casa está bem forte para trabalhar unido. Então, as minhas palavras é isso, né? Como se diz, eu acho que nós deveria de ver o que é que está acontecendo. Porque se o povo cobra, então a boca do povo é a voz de Deus. Eu concordo com isso, sim. Isso é palavra que veio antigamente e o povo das antigas fala a verdade.
E a respeito também da licitação, que o pessoal está cobrando. O pessoal fala assim, mas a licitação não está saindo por quê? O que está acontecendo? Aí a gente escuta a conversa de um, escuta a conversa do outro, a gente dá a resposta para o povo, o que o povo fala? O povo fala assim, mas de um mês joga para o outro, 15 dias joga para o outro, mas o que está acontecendo? O que está segurando que essa licitação não sai nunca para as coisas progredir? Se continuar desse jeito aí, será que vai ser preciso de fechar a prefeitura? Porque nós já estamos indo, já estão indo para o 4º mês. Daqui a pouco é meio de junho. Daqui a pouco vira o ano de novo. As estradas, onde patrolou, precisava de cascalhar, precisava de limpar as bocas de bueiro. Meio de setembro, outubro, é chuva. Então, o que foi feito vai perder. Então, acho que poderia, né, ver o que é que está acontecendo. Eu concordo com a palavra do Antônio ali, entendeu? Eu acho que as coisas têm que melhorar, sim, porque nós estamos aqui para representar o povo do município, entendeu? E dependente de quem votou em mim, votou no Antônio, votou no Gil, votou na Bel, nossos colegas aqui, entendeu? Nós estamos aqui para trabalhar para todo mundo, dependente. Então, aqui para fazer politicagem nem para um e nem para o outro. Então, aqui para olhar pelo povo. Porque o povo olhou por nós, agora está na hora de nem olhar por eles. E por hoje é só. Boa noite. Vereador Gilvan Rodrigues. Boa noite, vereadores. Boa noite a cada um de vocês que estão presentes. Hoje eu estou aqui sobre uma limpeza do esgoto ali nos Martins, né, perto da residência ali da delegada. Já vem há tempo já que ela veio falando. E na época eles propôs para ela, em 6 meses nós vamos limpar, nós vamos, né, fazer a limpeza. E hoje ela mandou uma foto para mim, inclusive o negócio está feio lá. Tá com bom cheiro, né? Acho que até o presidente está sabendo disso aí. Né? E também, ali perto do Silas, eu fiz um pedido ali, né, ali nos Martins mesmo, para arrumar aquele calçamento. Já vem há tempo também, já esse calçamento lá, afundado, poça d'água, né? Então, o que vem para nós aqui, sem mão de obra, né? Eu já estou passando das 30 indicações, e algumas foi executadas, né? E outras só vem isso aí. Então, eu penso, né, acho que não vamos ficar 4 anos de jeito, né? Eu acho que quem tem que começar pegando firme agora, né? E outra coisa também é ali nos Melo, fizeram um calçamento, inclusive é uma emenda até de um amigo meu ali, do Edinho. Inclusive eu conversei com o Silvio, falei, ô Silvio, a época você estava fazendo esse calçamento, do lado do meio-fio já não tinha que vir aterrando aí ele falou, Gil, então os funcionários meus estão aqui, aí a prefeitura ficou de trazer as terras para nós aqui e já ir aproveitando. Inclusive, levaram um pouco, não levaram mais. Inclusive, está deitando tudo lá, esse meio-fio aí, né, o presidente? Ele passa lá, então a prefeitura, não custa, acho que é rapidinho lá, acho que uns 5, 6 caminhões ali, resolve esse problema. Daqui a pouco, deita mais o meio-fio, começa a afundar aquele calçamento ali, né? E outra coisa, chegou em mim também esses dias, foram encher uma laje ali no posto de saúde, já chegaram reclamando. O que é reclamando? Era 8 horas da manhã, chegou ali, 8 sacos de cimento, é pouco, né? Para encher uma laje, é rapidinho enche, né? 1 hora de serviço. Chegaram ali, o pedreiro não ganha pouco, ganha bem, porque eu acompanhei, entendeu? Só reclama, chegou reclamando lá, falando assim, vou encher a laje agora não sei o que tem, foi rolando, 9 horas nada, 10 horas nada, esse aí chegou em mim. E, inclusive, conversei com a Ana Paula, ela passou as palavras certas, que exato, aconteceu isso mesmo. Aí, o que aconteceu? 10h30 eu vou almoçar. Não, beleza. Aí, na hora que o outro lá, que estava lá, o pedreiro, foi ligar para o Nilson, porque até 10 horas, 11 horas, nada, enche a laje, ou enche ou não enche. O pedreiro foi e fez o concreto. Ele fez o concreto. O que acabou acontecendo? Ele jogou o concreto fora. Esse aí não existe, tem que descontar dele. Inclusive, eu vou até conversar com o jurídico nosso aqui, porque eu acho que eles estão achando aqui o quê? Estão achando a casa da Maria Joana aqui, né? Sempre estou falando, eu fui votado pelo povo. Eu não sou Judas, eu não vou trair o povo. Entendeu? Eu não tenho medo do sistema. Se for para nós cobrar, vou cobrar. Beleza? Porque
tem que ser certa, jogar o concreto fora. Não é errado, senhor presidente. Entendeu? Isso aí não pode. Ele tem que pagar o que ele jogou fora lá. E outra coisa, eu sempre vejo, já encontrei ferramenta jogada na rua, tem que colocar um xerifado lá, perdeu a ferramenta, desconta, começa a cobrar deles, porque senão a casa não vai andar. Vamos passar 4 anos aqui, o que vai acontecer? Nossa, o Gil foi um péssimo vereador, o Marquinho, Claudete, Luizinho, Vanilda, Nildo, Zé, né? A Isabel, o Antônio, né? Esses 4 anos, nós queremos a melhoria para o povo, né? Por que eu estou aqui, então? Por que eu entrei na eleição? Para trabalhar para o povo, né? E outra coisa, então, eu vou conversar com você sobre isso. E eu vou falar, eu não sou de perseguir ninguém, mas os funcionários agora pode ficar atento, nós estamos de olho neles. Hoje mudou a casa aqui. Eu tô confiante nisso. Como no Marquinho, na Claudete, no Luiz, né? Na Vanilda, no Nildo, no Zé, na Isabel. Eu estou confiante, porque o dia que nós entremos aqui, nós conversamos. Vamos trabalhar junto? É junto. Vamos fiscalizar junto? Vamos fazer indicação junto? Nós faz junto. Eu não estou pensando em reeleição. Eu não penso em eleição, eu penso nesses 4 anos. Tá? Hoje a minha palavra é essa. Sou a favor de todas as indicações seus aí. Fica com Deus, estamos juntos. Eu sou a favor do povo. Em relação à fala do senhor, né, seria bom averiguar, perguntar para o secretário aonde foi feito o serviço, se realmente foi jogado fora, porque precisa abrir um processo. Não, foi jogado fora. A Ana Paula falou para mim que foi jogado fora, inclusive o prefeito foi lá e viu um monte de concreto lá. Isso é uma palhaçada, isso aí. Né? Eu acho errado isso aí. Né? Tem tanto lugar para... Então usava o concreto, não fazia. Chegou ali, chegou 8 horas, já faz a maceira. Ficou reclamando de betoneiro. Não precisa um betoneiro fazer 8 sacos de cimento. Eu mexo com obra desde criança. Né? Rapidinho faz. Inclusive, encheram a laje no outro dia ainda, viu? No outro dia, porque naquele dia não encheram. Não encheram. Eu acho muita sacanagem isso aí. Eu concordo plenamente com o senhor, porque é dinheiro do povo. Né? Dinheiro do povo precisa ser apurado, precisa ser verificado em todas as áreas. Inclusive, eu sou funcionário público com muito orgulho, né? Faço o meu trabalho com responsabilidade, da melhor maneira possível que eu posso fazer. Às vezes ainda fica até a desejar algumas coisas, mas a gente procura fazer o melhor e acredito que todos os funcionários também devam procurar fazer o melhor. E se houve essa fatalidade, esse incidente, tem que ser apurado para que as coisas funcionem, para o bem do nosso público, porque dinheiro público não pode ser jogado fora dessa forma. Né? Isso o senhor falou aí de um saco de cimento, mas não é só o saco de cimento. Né? É pedra, é areia, é tudo. É prejuízo, gente. Né? Isso não pode acontecer. E falando com propriedade, 8 tratos de cimento, a gente vira na enxada com 2 horas de serviço. Tranquilo. Então, presidente, última palavra aqui. É uma coisa também. Aquela caminhonete da Defesa Civil, ela não é para aquele trabalho que estão fazendo, que estão sem carro, está usando. Mas você já viu a situação que está aquela caminhonete? Traseira batida, tudo batido. Eu acho que tinha que ter uma lei também, os motoristas também cobrar deles a que estragar. A hora que saiu o carro do pátio, um olhar o carro. Estragou o carro, bateu o carro, cobrar dele, para ele dar valor. Ele dá valor nessas coisas aí. Porque os carros não... Eu tenho uma estradista há quantos anos? Está comigo? Faz 12 anos. Agora a caminhonete está tudo arrebentada ali. Na traseira dela. Né? Eles carregam tubo. Não é isso. Eu acho que ela não era nem para esse trabalho. Ela era para ficar pela emergência da Defesa Civil. Ela é para uso exclusivo da Defesa Civil. Isso ela veio para esse fim e, infelizmente... Então, só isso mesmo, presidente. Tá Muito certo. obrigado. Estamos juntos. Vereadora Isabel Oliveira. Boa noite a todos, às pessoas que nos acompanham de casa. Hoje eu não fiz nenhuma indicação, porque estamos esperando também atender as indicações que eu já fiz, principalmente com relação às estradas, que domingo eu tive lá no bairro da Usina, e a maior cobrança é roçar as beiradas das estradas, que está muito feio, né? E está fechando as estradas. E eu queria também aqui hoje parabenizar um rapaz trabalhador, bananicultor, lá do bairro dos Lemes, o Alessandro. É filho do Adilson e da Crisilda. Ele me mandou um áudio me contando que, esses dias atrás, ele desceu desde lá do Curral do Paulinho, banhando um dos lados da estrada até próxima à casa do Edésio Lopes.
e que essa semana ele banhou o outro lado da estrada. E ele conclui o áudio dele me dizendo que se cada um ajudasse a cuidar da estrada perto da sua casa, com certeza nossas estradas estariam bem melhores. E ele me mandou ainda as fotos, né, do trabalho dele e me sugeriu que quando a máquina for patrulhar aquelas estradas, que abra um pouco mais a estrada, porque elas estão se fechando. E é um exemplo muito bonito, né, de um rapaz jovem, trabalhador, que trabalha a semana inteira duro, e que ainda assim encontrou um tempo, né, para melhorar o acesso lá para a comunidade, porque não é só ele que usa essa estrada, né? E aí essa consciência que a gente tem que ter, né? A consciência de que a cidade não é do prefeito, não é dos vereadores, que a cidade é de todos e que todos têm o dever de cuidar. E eu frequento sempre essa escadinha aqui das Azaleias, eu vou na igreja por ali, e eu fico muito triste de ver que o pessoal está destruindo aquela escada. Tem um monte de pisos arrancados, aquela pedra de mármore da beirada, tem vários lugares que está quebradas. Então, acho que a gente tem que ter mais cuidado com as coisas públicas, né? Saber que é público, mas é de todos, né? A gente tem que ajudar a cuidar. E, por último, eu queria registrar aqui o meu sentimento de pesar pelo falecimento da maior autoridade da nossa Igreja Católica, o sucessor de São Pedro, nosso querido Papa Francisco. O Papa de hábito simples, que lutou para mudar a Igreja e deixa-nos um legado de tolerância e diálogo. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Nas suas mensagens, nos chamava a ser peregrinos da esperança e construtores da paz. Também ficou conhecido por defender e promover a ideia de uma igreja em saída, ou seja, uma igreja mais ativa, que sai para encontrar as pessoas nas ruas, nas suas dificuldades e periferias, em vez de se manter fechada em seus próprios muros. Deixou-nos um legado marcante na defesa do meio ambiente e na promoção da ecologia integral, seu cuidado com a casa comum. Peçamos a intercessão dele por todos nós, mas principalmente por intenção do novo Papa que será escolhido. Que esse novo Papa seja para nós um instrumento de Deus no nosso meio. E por hoje é só. Boa noite. Vereadora Ivanilda da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem. E sobre a minha indicação, eu já pedi a próxima reunião, né? E hoje eu estou reforçando sobre a limpeza da valeta que dá início no Vale das Pedras e Caetano Lopes e a rua Getúlio Antunes Siqueira, que essa valeta está entupida, os moradores já faz dias que estão pedindo. Agradeço, senhor prefeito, pelas indicações que já foram realizadas, fico aguardando as que ainda não foram, né? Estou esperando. Quero parabenizar o padre Samuel, que é o nosso pastor, e que é o pároco da nossa igreja. Parabenizar o padre Joaquim, né, que também já esteve aqui na nossa paróquia, pela Semana Santa, que foi muito lindo, né, foi muito bem organizado, e eles se esforçaram bastante com toda a sua equipe, e foi uma linda Semana Santa. E sobre o Santo Padre Papa, eu faço das palavras da minha amiga vereadora Isabel, né, eu faço das palavras delas a minha, porque ela já disse tudo. E muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Vereador José Marcos. Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que assistem pelas redes sociais. Eu também não fiz nenhuma indicação, estou esperando as minhas que eu fiz um dia sair, né? Devagarzinho está saindo, espero que saia logo. E avisar que deu uma passada também na reciclagem, o pessoal está à espera das coisas lá, né?
e os EPIs deles. E eles pediram muito também uma prensa lá que está estragada, está fazendo muita falta, está acumulando lá o trâmite do negócio lá, porque está com uma prensa só, a outra está estragada e não é tão caro, eles falaram para ajeitar. Para a prefeitura não é caro, eu podia dar uma força para eles lá para ajeitar essa prensa para eles, foi o que eles me pediram, né? Também o Bento ali, perto do Roberto Broco, pediu para dar uma finalização naquele negócio, que aquele monte de broco lá, nasceu abobreira, bucha, grama, cobra, tem tudo lá. Então ele pediu para falar aqui que ele não está aceitando aquilo lá não, para dar uma finalizada naquele broquetamento, frente à casa do Bento ali. O monte de broquete está lá já desde o ano passado, e dá um término naquilo lá, né? Então, e também as luzes dos postes que eu andei pedindo já nas reivindicações passadas, estou aqui reforçando, estamos esperando essa espera, principalmente lá na Cachoeira, lá onde eu falei, e outros lugares também. A estrada principal aqui do Piranga, com usina, também está cheio de buraco de novo. Falei com o prefeito essa semana para ele dar uma ajeitada, acredito que ele falou que vai, talvez vai, dar uma ajeitada nessa estrada aqui dos Rock, até usina, e outras também, mas essa principal também, né, com urgência, porque os carros passam tudo ali. Banheiro público, né, aquilo que o pessoal estava reclamando essa semana no grupo, estava fechado, acredito que já abriu também, manter aberto, né, e alguém lá olhando, né. E a pintura do muro da cidade, que foi pintado, a revitalização dos muros, né, que foi pintado, está tudo feio de novo, dá uma geral para a cidade ficar bonita, né, porque não adianta cidade ficar bonita só, né, uma vez por ano ali acabar e, né, então está precisando de uma boa revitalização aí, nessa pintura aí. E pintura também dos quebra-mola dos bairros, que está tudo sem tinta, a gente passa, o pessoal está reclamando, nem vê nada e quando vê já está em cima do quebra-mola, então dá uma pintada, pintar ele, né, e para ter uma boa aparência, evita até acidentes também, né. E a Isabel falou do Alessandro, Isabel também tinha marcado já aqui, que eu ia falar, porque ele falou para mim o mesmo que ele falou para você, parabenizar ele pelo trabalho, que igual ele falou, a Isabel já falou ali, se cada um fizesse um pouquinho, né, perto né, seria diferente, né, porque tem coisa que dá pra gente fazer perto da casa da gente, né. E a dona Júlia também, do Zé Bastião, falei, pode deixar que eu vou falar, pensa na mulher caprichosa ali naquele pedacinho de broquetamento da casa dela, todo santo dia, você pode passar cedo ali, que ela está tirando as folhinhas, nem é tanta sujeira, né? Vocês passam, vocês vê. Ela varre de um lado, vem varrendo do outro, vai do outro, deixa aquele pedaço ali, uns 100 metros da casa dela, limpinho. Então, dona Júlia, parabéns aí para a senhora aí, e é isso aí que tem que fazer, né? Se cada um fizer um pouquinho, seria diferente a nossa cidade, até o nosso mundo, seria bem diferente, né? E o Dichim Pereira também, quero parabenizar ele pelo trabalho que ele fez aí distribuindo ovos de Páscoa para a criançada. Ele pediu para me avisar nos meus bairros, lá nos outros bairros, o horário para as criançadas pegar os ovos. Tá, Dichim Pereira? Então, meu agradecimento em nome de todos aí, que Deus abençoe você, tá bom? E é isso aí que eu tinha para falar, boa noite. Só comentando um pouquinho em questão do calçamento ali, próxima à casa da dona Júlia, foi um sonho realizado, né? Foi muito tempo pedindo. Quando foi feito o primeiro calçamento, eles já queriam que começasse ali por causa do marido dela, que é acamado também, sofria demais com poeira que entrava ali dentro e um monte de coisa. E um dia, passando na casa dela, foi para nós vamos batalhar para a gente conseguir. E graças a Deus, com a ajuda do ex-prefeito Ricardo, que saiu, do secretário Marcinho, que estava, nós conseguimos incluir, né, com o restante de emenda do recurso que sobrou lá dos Melos, trouxe para cá, fez o calçamento para ela, falou, pode deixar que eu vou cuidar aqui. E está cumprindo, viu? Com muita honra e muito bonito mesmo. Então, realmente, fica aí os parabéns. E conversando com ela, com a filha, né, melhorou demais a condição de vida, a qualidade de vida, né, o marido pode ficar ali fora, tomar sol. Então, o calçamento ele vem para isso, para melhorar a vida das pessoas. É por isso que a gente está batalhando, trabalhando juntos, para a gente conseguir mais recursos para ir aumentando, né? É pouco a pouco. Mas se todos os prefeitos e todas as administrações, né, incluindo Câmara Municipal também, no seu tempo fizer um pedaço, logo nós vamos ter, né, grande parte da nossa cidade, dos nossos bairros calçados aí. Então eu acho que foi uma alavancada boa nesses últimos anos e vamos, se Deus quiser, juntos aqui continuar
em busca disso para melhorar cada vez mais. Vereador José Mário. Boa noite a todos, boa noite, colega vereador, e boa noite a todos que assistem a nossa reunião pela rede social. Sou favorável a todas as indicações. Semana passada eu passei aqui no pátio e conversei com o secretário de obra, agradeci ele que ele patrulhou aquela estrada, que é uma estrada antiga ali, que desce da Vila Maria por dentro, não sei falar o nome que é a estrada lá. Ficou muito bom que a estrada patrulhada lá. Ontem eu desci à noite, escutei, perguntei, mas ele já arrumou a estrada? Eu falei, não, ele já arrumou, o Marcinho falou que foi lá, então eu quero agradecer ele, que fez um trabalho muito bom lá e não tinha nem condição de passar na estrada. E também quero deixar mais um pedido para ele, eu não consegui achar ele hoje, ali no bairro dos Martins, que é a antiga ali, a Sassafrás ali, que é a estradinha, os moradores estão pedindo que roçasse lá e colocasse material, não é patrolar, colocasse material esparramasse que estão pedindo lá, porque está muito cheio de mato, não tem nem como encontrar 2 carros lá. E também eu vejo o vereador falar, eu vejo lá que falou lá era um sonho de ter o calçamento, né? E até na época meu filho tem a indicação, conversando com o nosso, como eu falo, o chefe, que é o prefeito, né? E tirou um pedaço de dinheiro e foi bem merecido fazer esse calçamento e ela cuide lá. E também eu vejo os colegas vereadores falar, cuidar do seu próprio pedaço, né? Uns falaram para mim que eles pagam os impostos. Aí eu falei assim, gente, mas custa cuidar um pedacinho, se ajudar, que não está tendo braçal na feitura, você vê hoje em dia, está difícil. Gente, se você cuidar um pouquinho, ajuda a feitura também, né? Às vezes a coisa é até simples de fazer. Às vezes tem um pé de mato lá, esse dia a mulher pegou, chamou eu lá, olha Zé, em frente à minha casa, que vergonha, colocou o broquete, olha o mato crescendo. Eu até propus falar assim, eu vim na prefeitura, até que tinha conversando com o secretário, o prefeito, se conseguisse algum tipo de para matar o mato lá, eu queria ter, eu passo no meu bairro inteiro, até eu falei para ele, eu propus, né, já rocei a parte da encruzilhada nossa, porque eu vejo muito acidente, que se a gente não cuidar da casa nossa, quem vai cuidar, né? Então, pelo menos meu bairro mesmo, eu queria fazer essa limpeza, né? Mas não tem hoje, não pode vender hoje para feitura, só com produtor rural com documentação. Então não tá tendo jeito, mas se tiver jeito eu vou comprar do meu bolso, vou acabar passando no bar pedindo autorização à prefeitura que eu possa passar, né? Aí porque não está tendo braçal, eu quero cuidar e quero também roçar aquela limpeza da estrada ali também na rodovia Denite, vou acabar que acaba Capina Pie lá tudinho, né? Se Deus quiser eu quero cuidar pelo menos da minha casa. Só isso. Vereador Luiz Balbino. Boa noite a todos, boa noite a todos os colegas, aqueles que nos assistem aqui, aqueles que estão pelas redes sociais. A fala do senhor Antônio aqui, quero reiterar a fala dele. Nós tivemos reunião com a Vera, o Nilson e a Áurea, né, há 15 dias atrás. E nessa reunião, eu, quando recebi as denúncias também, falei a público para todos os vereadores estarem cientes que esse é o nosso trabalho. Eles, no dia que estiveram aqui, vocês devem lembrar, falaram na questão do que o Gil comentou também, reforça a fala dele, da dificuldade da mão de obra, da dificuldade com os funcionários. E a questão das 8 horas e 6 horas também especificaram a mesma coisa, falaram a questão do ponto digital, que eles estão vendo a importância e a viabilidade do ponto de ser digital, e vai ajudar muito isso daí. Os secretários, quando a gente conversa, faz indicação, né, eles falam também da mesma dificuldade, né, que é a proposta dos trabalhos, compra de material, aquisição e tudo, e a execução do trabalho, né. Hoje eles estão tentando deixar, disponibilizando aí alguns funcionários em alguns departamentos, né, algumas secretarias. E diante disso tem feito aí tentado fazer as melhorias, né. É um exemplo, parabenizo, né, a educação lá, que eles estão fazendo realmente a melhoria no Centro Educacional lá, CIMEI, né, Educação Infantil Mariana Lopes, de Oliveira Siqueira. O serviço de manutenção, pintura
está sendo executado, tem essas dificuldades, como a secretária já comentou, desculpa, a Márcia, né, que hoje está lá como coordenadora da escola, e realmente as melhorias estão sendo buscadas. Então a gente vê esse empenho, né, quero parabenizar também a prefeitura por esse empenho, dessas melhorias, como eu fiz a indicação da entrada lá, de melhoria para os alunos e também os pais que pegam as crianças ali. Então eles começaram essa obra, diante de todos os intempéries que tem, das dificuldades, eles estão atendendo a indicação, então quero parabenizá-los lá. Com relação também à questão, né, do atendimento com as crianças lá, que é muito bem feito, então parabenizar todos os funcionários, no nome lá da Márcia, que é a coordenadora da escola, todos os merendeiras, tem ali as monitoras, professoras, né? Então, é um trabalho muito árduo ali com as crianças, é a iniciação, né, da vida dessas crianças. Então, eles estão buscando essas melhorias, então eu fico aí o meu agradecimento em cima disso. Quero parabenizar também a escolinha de futsal de Piranguçu, que tiveram em Brasópolis, né, praticamente 4 jogos lá, né, categoria sub-8, sub-10, sub-13, sub-15. Então, assim, o esporte também sendo... isso foi no dia 12, né, lá em Brasópolis. Os alunos ali da escolinha, eles tiveram os jogos, teve resultado favorável, resultado não tão bom, mas parabenizo ali a Secretaria de Educação novamente, pelo Secretaria de Esporte, e esse incentivo é importante, né? A gente sabe a importância do esporte na vida dos atletas, das pessoas. Quero deixar registrado também aqui a questão o nosso Parco Samuel, né, juntamente com o Ivanildo comentou aqui, o Padre Joaquim que esteve presente, né, as demais comunidades, como o bairro do Centro, que tem o parco lá que atende, bairro dos Borges, e toda a nossa comunidade aqui teve uma Semana Santa muito bem organizada, várias atividades, né, bairro do Antunes ali, bairro dos Melos, e foi uma Semana Santa muito bonita, bem movimentada, o que mostra, né, a fé e religiosidade nossa diante de tempos tão difíceis. Quero parabenizar de maneira especial aqui e destacar a encenação que foi feita pelos acólitos, coroinhas aqui na nossa comunidade. E quando a gente fala de turismo, né, essa questão nossa hoje é uma região aqui, Minas, né, tem uma religiosidade muito forte. A religião hoje ela tem uma importância muito grande no turismo. Então tudo isso vem a somar. Então, quero destacar aqui uma coisa triste que aconteceu na região, que foi a questão da nossa cidade aqui vizinha de Pouso Alegre, que através da Secretaria de Educação lá, ela emitiu uma nota proibindo as escolas de falar de Jesus Cristo, uma coisa assim inadmissível nos dias de hoje, nos tempos atuais, né? Então, fica aqui minha nota de repúdio a esse acontecimento regional aqui, que a gente tenha exemplo disso, nunca deixar permitir acontecer uma coisa dessa conosco aqui, porque tudo isso é cultura, é turismo, é a religiosidade de cada um, né? Nossas tradições, nossos antepassados que trouxeram tudo isso para a gente. Então, fica aqui minha nota aí de repúdio. Quero destacar também a questão de tudo que foi feito na nossa cidade, a limpeza, né? Agradecer à Secretaria de Obras, aos funcionários que conseguiram aí fazer uma boa melhoria na cidade para esse feriado, né, de Semana Santa. A gente sabe das dificuldades. Parabenizar também alguns munícipes, como o Roberto ali na minha rua, a Júlia na rua da casa do meu sogro ali na Coab, que também fizeram limpeza. A gente passa muitas vezes, vê as pessoas fazendo limpeza em frente às suas casas, e isso vai de encontro com algumas falas aqui também. A gente reforça porque é importante, às vezes cada um faz um pouquinho e ajuda. Questão das licitações, a gente sabe das dificuldades, como foi dada a resposta para mim ao procurar isso. Eles falaram que estão, com essa nova lei de licitação, estão sendo feitas várias adequações e tudo isso está entrando aí já, praticamente se estabelecendo já de uma outra forma e conseguindo dar os resultados. Esperamos, né, que seja realmente isso, né, que consiga dar a solução para tudo isso, que tem muita coisa que fica realmente a desejar, esperando a licitação, né? Então, é importante a gente realmente cobrar aqui e ver, né, que é um exemplo, como o Marquinhos falou ali, eu conversei com o Nilson, a rua aqui do Bento, né, a Eliana que me procurou, o Nilson falou, não, eu vou estar
questão de mão de obra está difícil, então após aí a Semana Santa, a gente terminando os trabalhos aqui, a gente vai dar início lá na RUC. Inclusive eles tiraram o meio-fio lá, ele justificou que foi para fazer ali a melhoria em frente ao Correio. Então tudo isso eles estão buscando as prioridades aí, né, a gente entende, como eu não fiz indicação também, estamos aí na busca aí das melhoras, mas aguardando também essas respostas, né, e que Deus nos ilumine, né, juntamente aí com as falas da Ivanilda e da Isabel também. Eu destaco, né, a perca aí do nosso diretor espiritual maior, não é nem pastor, né, é o nosso Papa Francisco. Ele foi uma bênção muito grande para nós, um exemplo de humildade, né, que todos nós fiéis possamos orar e rezar aí nesse período, para que a gente tenha, né, logo aí um Papa substituto e que seja também, né, do agrado de todos, que ele possa fazer um bom trabalho, exercer um bom papado para todos nós. É isso, boa noite a todos, fiquem com Deus. Só acrescentando um ponto aqui na fala dos colegas, que foi levantada a questão de cada um fazer sua parte. E assim, só para indo ao encontro do que vocês falaram, eu concordo com vocês, e uma surpresa interessante que eu tive aqui em Rio Grande do Sul, principalmente nos bairros mais distantes, só acrescentando a questão da fala dos meus colegas a respeito de cada um fazer sua parte, uma grata surpresa que eu tive, principalmente nos bairros mais distantes, é que a situação não está pior exatamente porque eles fazem a parte deles. Se você vai lá no Boa Vista, o Maurício, os filhos e todos ali que residem, eles não pediram nem para espalhar o calcário, pediram para deixar o monte lá que eles mesmos espalhavam. Você foi lá onde eu fiz a indicação hoje do Tião Domiciano, a família toda que reside lá, a proposta é essa, eles construíram, o Nildo passa lá e vê, eles fizeram por conta própria um local onde pudesse ser colocado lixo. A Sandra, ali na curva da égua ali, ela e os outros moradores limpam a valeta, capinam ao redor da estrada. É que é muita coisa, e é um trabalho muito pesado. Não dão conta. Então, quando pede aqui, é porque o que eles podiam fazer já foi feito, mas não é suficiente. Mas eu queria acrescentar, fazer coro ao que os meus colegas falaram e dizer que aqui em Piranguçu, graças a Deus, a gente tem essa surpresa positiva com a população, principalmente com os bairros mais afastados, onde eles fazem, sim, o que dá para ser feito. É que tem coisa que não tem nem máquina para fazer. Queria só acrescentar isso na minha fala. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria só de trazer aqui uma notícia muito boa para nós, e principalmente para o pessoal que usa aqui a subida até o Paraguai, virando lá para o bairro do São Bernardo. O prefeito conseguiu uma parceria com os moradores para calçar, né, toda a subida até lá em cima, pelo menos o trio, para que o carro possa subir. Então eles vão doar o material e a prefeitura vai fazer o serviço para chegar até lá em cima. E eles futuramente vai trabalhar para isso, e a gente vai estar junto, se Deus quiser, para virar no São Bernardo. Aí nós vamos ter acesso, né, de carro normal, conseguindo subir e virar, já saindo do São Bernardo, que vai ser uma agilidade tremenda, principalmente na questão de saúde, né, de atendimento ao pessoal, de ambulância e carro para levar os pacientes nossos. Então é uma vitória para nós, e é isso que vem também de encontro àquilo que vocês já estão falando. É a parceria. E a parceria ela faz a força, porque é impossível, isso eu falo mesmo com o orçamento que a gente tem, né, só para ressaltar aqui, porque a gente às vezes fala um valor, a pessoa fala assim, nossa, mas é muito dinheiro. Mas desse valor, 60% é para pagar funcionário durante o ano. Então, praticamente 20 milhões já está comprometido só com a folha de pagamento. Então, aí você já vê o que sobra para dar andamento no município. Às vezes a gente fala que é um montante, realmente é um montante significativo, mas no decorrer do ano ele acaba sendo insuficiente para tantas demandas que a gente tem no nosso município aí, que a gente viu, né, nesse início de 105 dias, 110 dias que nós estamos à frente aí, que a demanda é grande. E os trabalhos são grandes e o município ele é muito grande, principalmente em extensão de estrada e tantas outras coisas.
Então, às vezes está atendendo aqui, quando vê, já pede um socorro lá no bairro dos Bentos, lá nos Pintos, vamos ver lá no final do Antunes. Esses dias o prefeito estava desesperado aí, não sei se ele conseguiu resolver, acredito que sim, para virar lá para a Luminosa, que estava difícil, depois para virar ali do outro lado. Então, é uma correria. A gente está vendo aí com pouco maquinário que a gente tem, com problemas, né? A gente tem que um operador sabe disso, mas estamos correndo, estamos lutando. Então eu quero deixar os parabéns aqui ao prefeito, que está correndo, está buscando, está lá na prefeitura, junto com a vice-prefeita e com os funcionários, sentando com eles, conversando, buscando agilidade, correndo atrás dos funcionários, cobrando mais eficiência um pouquinho no trabalho. Né? Hoje, conversando com ele ali, ele falou, eu estou em cima, eu estou colocando para ele, nós estamos pagando em dia, nós estamos mantendo a nossa parte, honrando aqui, e a gente não pede muito, não pede para ninguém se matar no serviço, a gente pede para que cada um colabore um pouquinho, para que as coisas funcionem. Então, aí anima a gente a fazer a nossa parte também, porque você vê o cara, ele não precisava estar correndo assim, ele não precisava estar aí com a moto para baixo para cima, eu acho que todos encontram com ele quase todo dia, né? Ele vai numa obra aqui, vai na outra ali, quando vê já chama na prefeitura, porque na verdade só ali na prefeitura já ocupa quase que todo o tempo dele, mas ele tem uma vice-prefeita atuante que está acompanhando, está dando suporte ali, então ele consegue fugir um pouquinho e ir acompanhar as obras, porque é uma coisa que ele gosta também. Mas é um sacrifício, né? É uma luta, e aí cabe a nós, vereadores, a nós, população também, estar auxiliando, está vendo, né? Está mandando, socorre eu aqui, me ajuda aqui, vê o que é possível de ser feito, mas dentro do possível ele está lutando. E para ressaltar também, graças a Deus, as licitações já estão começando a andar, né? Algumas já foram feitas, outras já estão bem adiantadas. Parabenizo aqui o pessoal que trabalha ali, porque, sinceramente, não é fácil mexer com papel. Nenhuma licitação ela ocupa aí, 50, 100 folhas de trabalho para chegar no ponto comum. Você tem que ir atrás da empresa, fazer tomada de preço, fazer levantamento, montar o processo. Aí você monta o processo, vem uma empresa, participa, ela não concorda com o que foi feito, entra com recurso, tem que... Entender? Então, é toda uma burocracia tremenda, infelizmente, né? Isso aí atrapalha bastante, prejudica demais o andamento das coisas. Nós aqui, como já falei anteriormente, outros, agora que nós estamos conseguindo também, a Josi sofreu bastante para a gente poder acompanhar essas mudanças da lei. São mudanças que acabam, em vez de nos ajudar, atrapalhando um pouquinho, porque a gente não tem o preparo suficiente para acompanhar isso. Aí, quando a gente consegue pôr a casa em dia, acompanhar, quando vem outra lei de novo, né, alterando algumas coisas. Então, não é fácil. Então, eu parabenizo as pessoas que cuidam ali dentro da administração da prefeitura, principalmente dessa parte de licitação, tomada de preço, de compras, porque exige muito tempo, exige muita cabeça, muita, né, sabedoria ali para poder ajudar a administração. E está havendo esse empenho, graças a Deus. Segundo a vice-prefeita, houve uma reunião ali, sentou com todos ali, gente, vamos ajudar um pouquinho, vamos esforçar um pouquinho mais para a gente poder pôr a casa para caminhar. Porque tem o dinheiro, né, tem os recursos, mas não consegue comprar, não consegue mandar para frente. Então essa é a grande dificuldade que nós estamos enfrentando. Presidente, só tirar uma dúvida, eu estava até conversando com a Claudete, como eu ando bastante, né, nas casas, e fica um comentário na cidade, eu acho que até chegou, não sei se que, fala que a prefeitura está falida, está quebrada, né? Eu queria dar uma resposta pro povo, né? Porque senão fica feio para nós aqui, né? Porque, né, Claudete mesmo comentou isso, né, Claudete? Falou, Gil, mas em todo lugar que eu vou, eles falam isso, e tá um comentário. Eu pelo que eu estou trabalhando aqui, né, os 4 meses, não tá, né? Então caminhando, né? Dia a dia, né? É assim, um dia após outro dia, assim vamos indo, né? Não está falida, não. Graças a Deus está tudo certo, está tudo em dia. Tem o dinheiro em caixa, cada secretaria está com seu orçamento. Não é muito, como eu já comentei aqui, porque a folha de pagamento ela já come uma grande parte do dinheiro. E graças a Deus, está aqui, eu sou funcionário, a vereadora Ivanilda, tem o Dominguinho que está presente aqui, o nosso salário está em dia. A esposa do vereador Luiz aqui, a gente recebe até adiantado, para falar bem a verdade, de acordo com a lei. Então está tudo em dia, tudo certinho, só que travou nessa burocracia. Então, a secretaria, com seus dinheiros, não pode comprar, né, porque ele exige a lei exige que seja feito o trâmite correto, né? Mas é bom ficar em alerta também, porque o fundo de participação ele deu uma oscilada boa, né, e nós vivemos disso. Tá? É bom toda a população ficar ciente disso, os nossos recursos, a nossa arrecadação aqui, ela é muito pouca.
Né? Se o fundo de participação, se ele oscilar ou houver alguma desastre lá em cima, não é só nós, não. Todas as prefeituras aqui de Minas Gerais, tirando, com exceção, os 5% de prefeitura, o restante vai todo mundo sofrer, porque a gente depende de 90% desses recursos para sobreviver. Então, é muito difícil. Palavra aí, mais um motivo para a gente arrochar a fiscalização. Essa escassez de recurso é mais um motivo para a gente bater mais em cima ainda na fiscalização. Acompanhar as licitações, ver essa questão que eu falei das horas extras, onde que estão os exageros, para onde que está vazando o dinheiro, para poder auxiliar a prefeitura a ajudar a gerir essa... Porque sempre administrar com bastante dinheiro é fácil, difícil o bom é o que administra com pouco dinheiro. É a hora que tem que mostrar para que veio. E uma coisa... Quero ressaltar aqui, e todos estão cientes disso, nós vereadores, como o Gil diz aí, vai em muitas casas, a quantidade de morador que aumentou. A demanda que mais aumenta hoje, o Ivanildo está aqui, o Nildo é servidor também, ele sabe, a demanda da saúde hoje é muito grande. Então, após a fala dele em termos de 60% quase com funcionário, mão de obra, a nossa demanda hoje com saúde, nós já tivemos reunião aqui. Então, é ciente de todos aqui, é da ciência de todos os vereadores aqui, que foi nos passado, e a gente pode até, inclusive, chamar novamente a secretária para falar com a gente em cima disso. A demanda da saúde é crescente e é um problema sério, que nós estamos tendo aí, como diz o Zé, sempre trazendo gente nova para a cidade e só crescendo. Então, assim, diante da mão de obra, e vem a questão também, que o Nilson já falou comigo, olha, nós estamos com falta de mão de obra e hoje a gente não consegue contratar ainda, a gente quer terceirizar, foi o que ele passou para a gente aqui. Está todo mundo ciente disso também. Então, essas respostas que eles estão dando, eles estão buscando aquilo que é certo. Eles não vão poder chegar e contratar de qualquer jeito, eles vão ter que buscar uma empresa. Então, só estou complementando aqui que é tudo fala que nós ouvimos aqui, que eles vieram e repassaram isso para a gente. Né? Mas é bom reforçar tudo isso, porque a população muitas vezes cobra, questiona, mas eles mesmos estão vendo o quanto de vizinho eles estão tendo. Outro dia um morador falou comigo, antes eu conhecia todo mundo na cidade, hoje parece que eu não conheço ninguém mais. Então, assim, é uma realidade. E como o Nildo falou aqui, reforço, a gente está vendo nos noticiários. Eu fui questionado questão de casas populares. Está tendo uma oscilação muito grande lá. O governo federal está dando uma deslizada, vamos ser francos. E nisso, por exemplo, Caixa Econômica, ela cortou drasticamente financiamentos. Então, as pessoas estão questionando, por exemplo, casa popular. Mas quem muitas vezes nos dava a construção ali e o financiamento era a Caixa. Hoje ela está decretando lá um rombo bilionário, e aí? Então, toda essa resposta é importante a gente colocar aqui também para a população, para estar ciente. A gente falar aquilo que é certo. Né? A resposta tem que ser dada do jeito correto. E semana passada, se eu não me engano, não sei se alguns de vocês tiveram para de ver, o governo nosso do estado chamou seu secretário para ver aonde que nós vamos cortar gasto. Né? Então, isso preocupa a gente. Né? O próprio governo do estado está em situação difícil. Agora, imagina nós aqui embaixo. Então, a gente tem que ficar realmente atento, fazer a nossa parte, ajudar. Quando foi aprovado aqui, o vereador Zé Mário lembra disso, o ex-vereador Edinho, que está aqui também, vai lembrar, a reestruturação dos cargos, planos de cargos, carreiras dos nossos funcionários, eu ainda comentei. Né? A gente buscou a melhor solução, tentou de todas as formas melhorar para todo mundo, mas a preocupação é exatamente com a folha de pagamento. Porque essa é a nossa principal situação. Ainda comentei com os funcionários, tá aqui, eles vão lembrar disso, quem esteve presente na Assembleia vai lembrar disso também. Se nós estamos recebendo um benefício do nosso governo na época. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte para que o próximo governo, que hoje é o prefeito Nilson, não precise contratar mais gente. Porque se ele tiver que contratar, vai mexer na nossa situação. Porque ele não vai conseguir manter. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para poder, com isso, a prefeitura se manter com os funcionários que tem. Porque se ela não conseguir se manter, vai ter que chamar mais gente. E aí, para onde que vai a situação? Então, preocupa um pouco. Mas nós vamos estar trabalhando, eu tenho fé que as coisas vão caminhar. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir vencer aí todas as situações. Eu gostaria de deixar aqui, né, os meus sentimentos mais profundos e sinceros à nossa igreja, porque nós perdemos um grande líder, um grande comandante aqui na terra, mas ganhamos um santo no céu, com toda certeza.
mas foi um Papa que veio revolucionar, que veio trazer para nós, né, um novo rumo, um novo sentido do caminho de igreja como católicos. Faço aqui as palavras minhas da vereadora Isabel, por isso não vou nem comentar muitos, mas uma das cenas que mais me marcou no nosso Papa Francisco foi quando ele estava sozinho na pandemia, no meio daquela praça, aquele mundo de praça que sempre está lotado, como esteve agora no último domingo de Páscoa, onde foi a última vez que ele apareceu acenando e dando a sua bênção e as suas palavras para nós. Ele sozinho no meio daquela praça, rezando por todo o mundo, né? Por todo o mundo, mostrando para nós que a oração vence, né? E ele não desistiu, sozinho ali, aguentou firme, manteve a nossa igreja de pé, como muitos padres celebraram muitas missas com a igreja fechada, sozinhos ali, mas mantendo o trabalho. Então o Papa deixa esse legado para nós e a gente pede a Deus que ilumine, né, os nossos cardeais que vão eleger um novo comandante, para que seja uma pessoa que dê sequência a esse trabalho, melhorando ainda mais. Também, né, os meus sentimentos aqui, a família e também a nossa igreja, pelo falecimento do Padre César Moreira. Muitos aqui devem ter conhecido, ele celebrou em várias comunidades aqui, na nossa várias vezes, né, um padre firme, mas também brincalhão, divertido, e sempre ele trazia uma mensagem todos os dias no Instagram, e nós tínhamos um grupo do setor Mantiqueira, do Terço dos Homens, ele deixava ali a sua mensagem todos os dias, e ontem foi a última que ele deixou, e foi, né, morar com Deus. E também a minha família, né, por hoje também, né, quando até brinquei com uma tia minha, ficou com inveja do Papa e do Padre César, resolveu ir junto e deixou nós aqui, né, que é o tio José. Então, fica os meus sentimentos à nossa família, que Deus nos dê força, principalmente a tia Imaculada, aos filhos, né, são muito ligados, muito próximos, né, e que Deus conforte toda a família, dê força para enfrentar, né, esse momento difícil. A gente sabe que o dia chega e quando chega a gente não está preparado, ninguém está, né, essa é a grande verdade. Então, que Deus dê força para a gente poder suportar, né, essa noite e os dias à frente que virão, porque a falta ela é dura, principalmente para os filhos, né? A falta de um pai é difícil da gente sustentar ali, e não tem palavras para dizer, não tem nada, mas o tio José foi uma pessoa que serviu muito bem a família, a todos nós ali. Eu tive a graça e a honra de crescer na casa dele, porque a gente morava muito próximo, né? Então, nas horas de almoço e janta, a gente está sempre rodeando ali com os primos para pegar uma beirinha. E é muito brincalhão, muito divertido. Fica aí os meus sentimentos, as minhas orações e as lembranças boas que ele deixou plantadas em nossos corações. E só para encerrar, eu gostaria de registrar aqui, o vereador Lizinho falou do esporte, mas a gente tem aqui também, né, um grupo de veteranos, em nome do Jean Joia, que é um dos comandantes que cuida desse grupo, né, dos veteranos de 30, 40, 50, um trabalho belíssimo que vem sendo feito, né, dando oportunidade para as pessoas que já pararam, né, de jogar futebol no tempo, mas que precisam exercitar, precisam ter algumas coisas para poder estar movimentando. Então, esse grupo de veteranos, ele facilita isso. Você vai lá, você joga 10 minutos, sai, o outro entra, e depois você volta de novo. É um meio de manter, né, o físico da gente em dia, de manter a mente em dia, em condições. Então, eu quero parabenizá-los, né, eles treinam toda quarta-feira no nosso estádio aqui, e aqueles também que tiverem vontade, né, dos seus 40 para frente aí, pode procurar o Jean Joia lá, que tem vaga, tá? Porque não precisa jogar os 90 minutos, nós não vamos aguentar mesmo. Eu malemar 5 minutos. Mas a gente entra, sai, depois volta de novo e começa a entrosar com o grupo ali, ajudar. Então, eu parabenizo, porque não é fácil, né, a gente tomar conta disso, estar à frente. E eu estive vendo com ele no último domingo agora, tem uma agenda já cheia para o ano inteiro. Né, isso é importante, né, de jogos marcados fora. Então, leva o nome de Piranguçu, né, leva a nossa identidade aqui. Todo sábado tem jogo marcado, quando não é fora é aqui. Nesse sábado agora eles vão pagar um jogo fora, né, inclusive é longe daqui, eu não guardei o nome, mas eu parabenizo. Né, e como eu tenho que vai lá, faz o cadastro certinho na Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, né, hoje junto com a educação, para que possa
está também recebendo os benefícios, a ajuda necessária para manter, porque não é fácil, né? É bola, é camisa, é transporte, é uma série de coisas. As pessoas colaboram com uma taxa, mas às vezes é insuficiente. Então fica aí, né, o nosso apoio, pode contar com essa casa, viu, Jean? Você e todo o grupo de veteranos aí de Piranguçu, porque isso é importante, a saúde, né? Esporte e saúde, a gente tem comentado muito aqui, isso ajuda bastante, né? Principalmente nós que estamos aí passando dos 50, né, praticando um pouco de esporte, evita pressão alta, evita uma série de consequências aí que acaba vindo nos prejudicar. Então, parabéns a todos os veteranos aí. E para encerrar, eu comentei outro dia com vocês aqui de uma empresa que estava vindo instalar em nosso município. Então, a semana passada eu estive conversando com um dos encarregados lá, eu vou colocar o nome dele aqui, que fica mais fácil, né, para vocês entenderem, e qual a função, o que essa empresa vai trazer para Piranguçu e o que ela produz, né, o serviço, né, o material, os clientes envolvidos. Eu acho que vale a pena a gente tomar conhecimento para que, se as pessoas perguntarem, a gente saber, né, o que está sendo instalado aqui em Piranguçu, mais propriamente no bairro dos Melos, naquele galpão que era do Luciano, à beira da rodovia. A empresa Usinagem Caldeiraria Elohim iniciou suas atividades em 1º de junho de 2022, situada na cidade de Itajubá, com endereço físico na estrada da Capituba, número 13, bairro Capituba. A empresa foi criada com o objetivo comercial de atender a empresas multinacionais voltadas para o ramo de energia, tendo como proprietários a senhora Natália Caroline dos Santos e o senhor Valdemir da Silva, ambos naturais residentes em Itajubá, casados com 2 filhos. A empresa hoje conta com 50 colaboradores em seu quadro, tendo funções de engenharia, solda, tornearia, fresa, corte a laser e plasma, dobra e jateamento. Nossa missão: fornecer soluções em produtos e serviços de qualidade e buscar superação das expectativas de nossos clientes, parceiros e colaboradores, ser ágil, flexível e confiável, buscar inovação e aumento de produtividade e respeitar o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Eu vou pular algumas coisas, tá, para poder ser mais rápido. Nossos objetivos: trabalhar de forma que nenhuma perturbação cause desvio de foco, comprometer-se em trabalhar de forma segura, sem afetar o meio ambiente e a saúde de nossos colaboradores, clientes e comunidade. Fazer certo da primeira vez todas as atividades em que estamos envolvidos, cumprindo-se todos os procedimentos estabelecidos, manter o sistema de gestão de qualidade ISO 9001 em alto padrão, trabalhar de forma colaborativa, respeitar a diversidade de nossa equipe e trabalhar sempre se lembrando que o sucesso de todos é o sucesso de cada um. Respeitar as exigências de nossos clientes e desenvolver parcerias que sejam eficazes e duradouras. Trabalhar de forma a gerar valor. Procurar soluções que adicionem valor ao nosso negócio e aos nossos clientes. A empresa possui um grande nicho de negócios em âmbito nacional. Nossos principais clientes são os seguintes: empresas GE Grid Itajubá, GE Power São Paulo, WEG Itajaí, Jaranguá, Blumenau, Betim, São Paulo, Itachi Energia de Guarulhos e CEMIG. E também realizamos serviços para instituições públicas como Senai e Unifei. Produtos. Nossos principais produtos são itens voltados para montagens de linhas de transmissão de alta voltagem, como chaves, sensinciadores e seus acessórios, anéis de corona, barramentos, pedestais, belons, defletores, mancais, estel, tubos, bases, garfos, articuladores, entre outros. Também temos uma linha de estruturas metálicas, como embalagens de tombamento e racks. Os nossos parceiros. A empresa Usinagem Elohim possui uma grande relevância no mercado regional e faz estimular a economia local. Terceirizamos muito de nossos processos. Nossos principais parceiros são Chama Industrial, NTA Usinagem, Próspero Usinagem, Produz Usinagem, Usinagem Venâncio, WTN Eletroposição, HDG Indústria Calvabras. Fornecedores. Contamos com diversos fornecedores de aço, alumínio e demais metais utilizados em nossos processos. Nossos principais fornecedores são Açofer, Solfer AD, Comércio de Metais, Neometais,
Laperfer, Joy Tubos, Cortaço Alfa Alumínio, Asa Alumínio, Prolinde, Metal Minas e Quirelli Metais. A usinagem Eluim tem uma projeção de crescimento de 15% em seu faturamento no ano de 2025 e um aumento de 10% em seu quadro de colaboradores. Então, esse aumento, né, no quadro é uma das intenções da empresa, pegar mão de obra nossa aqui de Piranguçu e dar sequência nisso. Já tem pessoas que trabalham lá aqui de Piranguçu, mas pegar outras pessoas também. E só para fechar, né, o meu nome é Jaime Samuel Ferreira, responsável pelo administrativo da empresa, Usinagem Eluim. Venho, através desta carta, vos apresentar algumas informações sobre a empresa, a qual visa se instalar na rodovia Itajuá-Piranguçu, quilômetro 7, no bairro dos Melos. Espero que possamos contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Piranguçu, sempre de forma sustentável e limpa. Esse Jaime, ele é filho do Pedro Modesto, ali da Capituba, acho que muita gente conhece, né? Um menino bom, trabalhador, e acredito que vai somar muito para nós aqui em Piranguçu. Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor vereador Luiz Balbino que proceda à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei número 05 de 2025. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, assunto projeto de lei 005/2025, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual 2022/2025, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, autoriza o município a abrir crédito adicional especial na Lei número 1280/2023 e da outras providências. O relatório: a presente proposição esteve em pauta nos termos regimentais no dia 14 de abril do corrente ano durante a 9ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. A conclusão: após análise e discussão do projeto de lei 005/2025, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do referido projeto de lei. Sala das Comissões, em 17 de abril de 2025, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente Luiz Balbino, vice-presidente Isabel Oliveira e membro Antônio Renó. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Antônio Renó, vice-presidente Luiz Balbino e membro Isabel Oliveira. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei número 05 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de lei 005/2025. Dispõe sobre alteração do PPA 2022-2025, LDO 2024. Autoriza o município a abrir crédito adicional especial na Lei número 1280 de 2023 e de outras providências. A Câmara Municipal de Piranguçu aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído na Lei número 1211, de 22 de dezembro de 2021, PPA 2022-2025, o seguinte projeto de atividade. 02, Executivo. 07, Secretaria de Assistência Social. 01, Secretaria de Assistência Social. 08, Assistência Social. 243, Assistência à Criança e ao Adolescente. 0015, Apoio à Administração Pública. 2116, Apoio à Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade. 3.3.90.43.00, Subvenção Social.
180 mil. Artigo 2º. Fica incluído na Lei número 1293, de 16 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, o seguinte projeto atividade: 02, Executivo, 07, Secretaria de Assistência Social, 01, Secretaria de Assistência Social, 08, Assistência Social, 243, Assistência à Criança e ao Adolescente, 0015, Apoio à Administração Pública, 2116, Apoio à Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade, 3.3.90.4300, Subvenção Social, 180 mil. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial à dotação orçamentária vigente até o limite de R$ 180 mil, na seguinte dotação orçamentária: 02, Executivo, 07, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, 01, Secretaria de Assistência Social, 08, Assistência Social, 243, Assistência à Criança e ao Adolescente, 0015, Apoio à Administração Pública, 2116, Apoio à Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade, 3.3.90.4300, Subvenção Social, R$ 180 mil. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o crédito adicional especial previsto neste artigo mediante decreto. Artigo 4º. Servirá de recurso para atender às despesas do artigo anterior à anulação da seguinte dotação: 02, Executivo, 07, Secretaria de Assistência Social, 01, Secretaria de Assistência Social, 08, Assistência Social, 243, Assistência à Criança e ao Adolescente, 0015, Apoio à Administração Pública, 2116, Apoio à Entidade de Atendimento Criança e Adolescente Necessidade, 3.390.39.00, Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 180 mil. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, Minas Gerais, aos 11 de abril de 2025. Anilson Lélio da Silva, Prefeito Municipal. O projeto de lei 05/2025 está em discussão. Nildo, só antecipar para a população que essa abertura de crédito suplementar aí, quer dizer, eu estou falando de maneira geral, não é abertura de crédito suplementar, mas é para resolver a questão relativa à PAI, que tem sido um problema desde o começo do ano, e o objetivo de regularização da lei é para atender exatamente o repasse para a PAI poder receber de maneira regularizada, legal, os nossos alunos que demandam do serviço lá. Só para complementar, isso não estava previsto no nosso plano plurianual, né? Não foi previsto pelo ex-prefeito, né? E a gente não sabe que forma que ele usava para pagar, mas era a forma incorreta. No entanto, que a PAI não estava mais aceitando as nossas crianças lá. E para que se faça de maneira correta, foi preciso, então, abrir, né, esse crédito especial no PPA, anular algumas dotações, como vocês ouviram a leitura aqui do projeto, para que se crie recurso para pagar, né, essa subvenção, que é através de subvenção,
para a PAI, para ela poder dar continuidade e dar atendimento às nossas crianças aí, e que estão aí sem atendimento, né? Já está defasado, porque já são mais de 3 meses, e isso prejudica bastante, principalmente as crianças que dependem de um tratamento especial. Então essa é a nossa grande preocupação, por isso essa correria nossa, entre aspas, porque infelizmente a lei foi aquilo que eu falei anteriormente, vocês ouviram, a burocracia da lei, e ela exige, e tem que ser feito de forma correta, porque senão amanhã, né, o tribunal questiona, como vocês ouviram aí na semana passada, né, a aprovação das contas, vem com ressalva, vem com alguma dificuldade, e a gente às vezes não vai saber como explicar como foi feito. Então, sendo feito de maneira correta, está sendo incluído no plano plurianual, nós vamos depois votar uma outra lei aqui que vai autorizar essa subvenção, para que a prefeitura possa executar o pagamento de forma correta e certa para a PAI, para ela poder dar continuidade. E a nossa pressa é porque a PAI deu um prazo para nós, né, até o dia 30, para poder estar legalizando essa lei, para que as crianças possam ser inseridas de novo, senão as vagas iriam para outros municípios, e aí iria ficar muito difícil para a gente dar atendimento aí a essas crianças. Então, eu agradeço, né, já antemão, aí eu tenho certeza do apoio de vocês, desse esforço para a gente poder estar dando continuidade nisso, né? Porque geralmente uma lei ela demora um pouco para ser aprovada, mas houve um empenho aí, reuniões extras dentro da nossa casa aí, né, lá atrás das comissões, esforçando ao máximo, conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários, para a gente poder agilizar essa situação. O projeto de lei 05 de 2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Solicito ao senhor vereador Antônio Renó que proceda a leitura do parecer conjunto das Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei 06 de 2025. Parecer, projeto de lei 06 de 2025, das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e da outras providências. Relatório. A presente proposição esteve em pauta, nos termos regimentais, no dia 14 de abril do corrente ano, durante a 9ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo observações pertinentes. Na sequência do processo legislativo, a propositura veio à análise dessas comissões, a fim de ser apreciada conforme previsto nos artigos 32, 41 e 42 do Regimento Interno. Em estudo, as comissões não viram necessidade de fazer emendas. Conclusão. Após a análise e discussão do projeto de lei 6 de 2025, as comissões concluem que a matéria em questão é de natureza legislativa e que o projeto em análise está em condições de ser submetido à votação. Diante disso, as comissões manifestam-se favoravelmente à aprovação do referido projeto de lei. Sala de Comissões, 17 de abril de 2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Presidente Luiz Balbino, Vice-Presidente Isabel Oliveira, Membro Antônio Renó. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Presidente Antônio Renó, Vice-Presidente Luiz Balbino, Membro Isabel Oliveira. Tendo recebido o parecer favorável das comissões, coloco em discussão e votação o projeto de lei 06 de 2025, solicitando à senhora secretária que faça a sua leitura. Projeto de lei número 006/2025. Autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, contribuições e das outras providências. Anilson Lélio da Silva, prefeito municipal de Piranguçu, Minas Gerais, no uso de atribuições conferidas pela lei orgânica do município e demais normas pertinentes, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Com base nas consignações orçamentárias do município e respectivos créditos adicionais, fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenções, auxílios financeiros e contribuições
da lei presente. Da presente lei. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a toda a administração direta e indireta, inclusive fundações públicas. Artigo 2º. Fundamentalmente, e nos limites das possibilidades do município, as concessões de subvenções sociais, auxílios e contribuições virão à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, hospitalar, educacional, cultural e desportiva. Artigo 3º. Somente as instituições cujas condições de funcionamento forem julgadas satisfatórias, a critério da administração municipal, serão concedidos os benefícios dessa lei. Artigo 4º. A concessão de subvenções sociais destinadas às entidades sem fins lucrativos somente poderão ser realizadas após observadas as seguintes condições: atender direto ao público de forma gratuita, não possuir débito de prestação de contas de recursos recebidos anteriormente, comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria, apresentar o plano de aplicação dos recursos, especificando as metas e objetivos. Existir recursos orçamentários e financeiros. Artigo 5º. É vedada a concessão de ajuda financeira a qualquer título à empresa de fins lucrativos, salvo se tratar de subvenções econômicas, cuja autorização seja expressa em lei especial e atender às condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 6º. As transferências de recursos do município consignadas na lei orçamentária anual para o Estado, União ou outro município, a qualquer título, inclusive auxílios financeiros e contribuições, serão realizadas exclusivamente mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, na forma da legislação vigente. Artigo 7º. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do poder concedente através do envio da prestação de contas ao órgão competente, com a finalidade de verificar o cumprimento das metas e objetivos constantes no plano de aplicação de recursos. Parágrafo único. O prazo para prestação de contas dos recursos recebidos será tratado no respectivo convênio. Artigo 8º. Aplica-se na concessão de qualquer ajuda financeira às entidades privadas as normas estabelecidas no artigo 184 da Lei 14.133. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Piranguçu, Minas Gerais, 11 de abril de 2025. Anilson Lélio da Silva, prefeito municipal. O projeto de lei número 06/2025 está em discussão. Queria ressaltar aqui, né, que, como o presidente já falou aqui, a gente teve essa urgência nessa votação. E uma pessoa até me indagou, me questionou a questão: mas vocês fazem reunião extraordinária, e quanto vocês ganham para a reunião extraordinária? Né, então, quero dizer que no regimento interno, deixar bem claro aqui, o regimento interno dessa casa aqui, né, está lá bem especificado, a gente não recebe as reuniões extraordinárias, mas, como foi falado aqui,
A gente está à disposição sempre, né, para buscar o melhor para o nosso município. E esses projetos que vão vir, realmente vão vir outros, né, em caráter de urgência. Né, prefeito, vice-prefeita lá pode contar conosco. E dizer, né, ressaltar aqui a importância de uma gestão, muitas vezes, que está buscando fazer aquilo que é certo. Né? Regulamentar as coisas, regularizar aquilo que vinha, às vezes. Então, isso é um ponto positivo. A gente fica feliz aqui de estar debatendo sobre isso, sobre esses projetos. E, é claro, buscar o melhor para a comunidade, né? O bem comum, vai ser bom para todos. Eu quero só ressaltar, né, nesse projeto e agradecer também o empenho das mães, pais, né, de crianças que precisam desse tratamento na PAI, nos procuraram a todos aí, né, me ajuda lá, precisamos, e meu filho está fora, tem que ir, né, como é que faz? E isso também nos levou, né, a questionar o Poder Executivo, a estar junto, ajudar a buscar a solução, aí a correr atrás para que a criança não fique fora da escola e fora do tratamento também. Então é muito importante isso, a presença da comunidade presente, juntos. Vamos somar força, não vamos só cobrar do poder público, mas vamos ver o que a gente pode fazer também para ajudar a solucionar esses problemas e dar continuidade a esse atendimento. Vocês viram ali que citou no projeto 06 a lei 14.133. Né? Então essa lei ela veio para moralizar e para acertar, né, o órgão público. Então precisa ser feito da maneira correta. Eu quero agradecer aqui o nosso assessor jurídico, o doutor Willi, que acompanhou, que nos ajudou aí na interpretação da lei, nos pareceres, né? O nosso muito obrigado, porque isso nos dá respaldo de estar fazendo a coisa certa. E se Deus quiser, já que as crianças estão voltando aí para o tratamento, para as escolas, e espero que sejam felizes, que as mães também, né, ajudem cada vez mais as crianças que tanto precisam, né, do carinho da família, porque são crianças especiais, crianças maravilhosas, né? Eu tenho o prazer de conhecer várias crianças que fazem tratamento na PAI, já levei algumas no passado, e a gente sabe da importância da família presente nisso. Então eu agradeço a todos os companheiros aí, ao Executivo que entendeu, correu atrás e já está resolvendo essa situação. O projeto de lei número 06 de 2025 está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovados por 8 votos. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 28 de abril de 2025, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados. E declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.